Duplo Expresso. Olá, tudo bom? Esse é o Drops do Duplo Expresso desta segunda-feira, 22 de outubro de 2018. Uma semana que começa com fatos políticos relevantes e uma contagem regressiva para o caos. Participaram do programa hoje o nosso especialista na área de energia, o Paulo César Ribeiro Lima, e a socióloga Thaís Moia. Não é isso, Rômulus? Exatamente, Carlos Krebs. A gente começou a semana bem, com quadros excepcionais que a gente conheceu em virtude do golpe, com que a gente vai continuar lutando no dia 29, a partir do dia 29. O Paulão veio falando especificamente da área em que ele tem especialidade, inicialmente, falou do petróleo, a questão do refino, porque o Bolsonaro promete aí avançar sobre as refinarias, mas depois ele falou de uma forma mais geral sobre a conjuntura política, também falando como que vai ser a luta dele no dia 29, na eleição no dia 28, então na segunda-feira seguinte à votação. O pessoal gosta muito, eu gosto muito, o Paulão ficou com a gente bem uma hora aí conversando, e aí depois chegou a Thaís Moia, a socióloga, conversando com a gente também, e o tema que ela propôs foi justamente isso, o que nos restará no dia 29 de outubro, a segunda-feira seguinte, segunda-feira de cinzas, podemos dizer, segunda-feira de cinzas depois desse carnaval que foi o embarque da esquerda nessa eleição fraudada, num discurso de convalidação do golpe. O Haddad não quis indultar o Lula, mas ele indultou o golpe, participando da eleição, e mais do que participando, da forma que ele participou, indo atrás do Fernando Henrique, falando que ele é uma referência de democrata, indo atrás da Globo, indo atrás do Joaquim Barbosa, indo atrás do Rodrigo Janot, indo atrás de um coautor da Ponte para o Futuro. Ele pisoteou a luta contra o golpe e a gente vai ter que reconstruir ela. Então, a nossa tarefa é muito grande, por isso que ela tem que começar antes ainda da votação, para a gente ter a consciência de que a gente tem que estar mobilizado mais do que nunca para resistir. A Thaís Moia, o Carlos, ela foi muito feliz quando ela falou hoje no programa que aquela coletiva do TSE de ontem foi o ato, né, a cerimônia de diplomação do Bolsonaro, e, na sequência, a fala dele transmitida na Vida da Paulista foi seu discurso de posse. E é exatamente isso. O regime Bolsonaro começou ontem. O regime Bolsonaro, essa nova etapa do golpe, até aqui a gente tinha o regime Temer-Lava Jato, o Temer como a figura mostrando o esvaziamento do poder político em benefício da Lava Jato, que dava a diretriz política. A gente começa o regime Bolsonaro e a gente precisa ver o que ele vai fazer, se ele vai enquadrar o pessoal do judiciário, se ele vai para cima de outras forças desestabilizadoras. O professor Piero Leirner, ele escreveu um texto, e eu vou publicar hoje, falando que ele teve aula com o Verfor em 89, e era uma disciplina sobre golpes, e falava que a dinâmica do golpe em mundo é sempre assim, que você tem vários atores que se juntam para conspirar e fazer um golpe, e como um dominó, um a um vai caindo, e sempre o último é o que fica. Então, ele coloca que, nessa dinâmica, observando, as Forças Armadas fizeram exatamente isso. Então, elas participaram do golpe, mas não na linha de frente, aí deixaram um a um as pessoas indo caindo, a classe política, a última a cair vai ser a Lava Jato, né, com a enquadrada desmoralização do judiciário, e aí, nessa hora, o Exército, as Forças Armadas, de uma forma geral, assumiriam com plenos poderes. Então, é uma incógnita, realmente foi assustador o discurso do Bolsonaro ontem, assustador, mas eu entendo, eu falei isso no programa, Carlos, que ele fez esse discurso justamente pela repercussão negativa que tinha tido a fala do filho dele, falando que bastava mandar um soldado e um cabo para fechar o STF, e aí ele ficou assim, bom, será que esse pessoal vai começar a cogitar de encenar uma virada e aí mudar os números lá no TSE? Então, o que ele fez? Ele mostrou que ele aprendeu a lição do Donald Trump. Ele vai manter a base dele engajada e mobilizada durante os 4 anos. Para isso, ele não vai trair ela e vai cumprir todas as suas promessas de campanha, as mais odiosas possíveis. Não pense que o que ele está falando ele não vai fazer. Ele vai fazer o que ele está falando, justamente para poder, porque ele sabe que a única forma que ele tem de ter cacife para resistir ao golpismo, mesmo de direita, por exemplo, o golpismo da finança transnacional, o golpismo do judiciário, do Ministério Público, etc., essas forças que se voltaram contra o PT, ele só tem isso se ele mantiver essa base odiosa e odienta dele totalmente mobilizado durante 4 anos. Aquele discurso já é uma prova para ele mostrar força para esse pessoal, para que eles não cheguem nem a ousar pensar na hipótese de mudar o resultado, Carlos Krebs. Infelizmente, o Bolsonaro está eleito, seja na fraude, seja na votação, enfim, não sabemos como isso vai dar. Inclusive, um expressionauta teve uma hipótese que eu acho muito verossímil, que é a seguinte: a votação, os números lá da totalização
já estão lá dentro guardadinhos. Essa votação da urna é uma mentira, isso sequer vai ser comunicado, e eles vão soltando parcialmente. Já processou 15%, agora 30%, agora 45%, até chegar a 100%, porque é uma eleição que não precisa mais eleger deputado, senador, nada disso, é apenas o segundo turno federal e alguns segundo turnos estaduais. Então, nisso já tem um número lá e eles vão soltando aos pouquinhos. De qualquer forma, é uma fraude. O PT, principalmente sob Fernando Haddad, entrou para convalidar essa fraude e agora a gente tem uma dura luta que tem que começar hoje de resgatar esse combate à fraude. O Carlos Krebs, antes de passar a palavra para você, eu queria dizer o seguinte, a cereja do bolo nessa questão da convalidação do golpe pelo Plano B foi o fato que nós noticiamos ontem, no artigo que publicamos aqui no Duplo Expresso, de que o Fernando Haddad tem o áudio que é o batom na cueca do Bolsonaro. Ele tem o áudio em que o Bolsonaro, de viva voz, pede doação de empresários para esse esquema de disparo de mensagens no WhatsApp. O fato do Fernando Haddad não apresentar esse áudio é muito suspeito. Assim como a Folha de São Paulo, que também tem o áudio, não apresentar, também é muito suspeito. E parece, Carlos Krebs, que efetivamente ele quer estar em posição de reconhecer a derrota no domingo que vem. Seria muito difícil ele reconhecer a legitimidade da eleição e, portanto, a sua derrota se ele próprio apresentasse a prova de que a eleição foi uma farsa. Então, mais do que nunca, a gente vê como o Plano B é uma engrenagem fundamental dessa nova etapa do golpe, Carlos Krebs. Exato, Rômulus. A única certeza que a gente pode ter com tudo isso é que o novo processo, aliás, a consolidação e a finalização do processo deu-se ontem. Nós temos um novo presidente de fato e que na semana que vem vai ser presidente de direito também. E o candidato derrotado, ele vai chegar muito perfumado para a posse em janeiro, com certeza. É verdade, Carlos. Eu queria dizer o seguinte, se você não jogou a toalha, você mesmo criticamente, mesmo sabendo que o Plano B era escrito com B de bastardo do golpe, era uma candidatura bastarda e bola nas costas do Lula, do Brasil e dos brasileiros, mas mesmo assim você vai lá votar para tentar diminuir a vantagem do Bolsonaro, para mostrar que tem uma parcela significativa do Brasil que não concorda com isso, eu peço que você, ao menos, o que você faça é ajudar a gente a divulgar essa informação de que o Haddad tem esse áudio, para forçar ele a publicar esse áudio. Ele não quer publicar. A gente tem que forçar para a gente poder resgatar o discurso de combate ao golpe e o discurso de que a eleição é uma fraude que ele nos tirou. Ele nos tirou esse discurso participando da eleição e da forma que participou, e agora ele tem que nos dar de volta. Não vai ficar negociando, usando esse áudio como um toma lá da cá com o Bolsonaro para conseguir a liderança no PT depois, não. Ele tem a obrigação de publicar e, se não quer, nós temos que forçar. A nossa meta nessa semana é obrigar o Fernando Haddad a publicar o áudio que é o batom na cueca do Bolsonaro e acabar com esse plano dele de reconhecer a derrota de uma maneira fofinha no domingo. Nós aqui no Duplo Expresso, durante toda a semana, seguiremos falando sobre isso e eu peço a você que ajude a divulgar, por isso, esse artigo também. Nós voltamos, com certeza, amanhã às 6 da manhã, falando de novo desse áudio e de todas as coisas necessárias para desmascarar essa farsa. Até lá. Duplo Expresso.